A estranheza é que levaram tempo para descobrir que Einstein era demente, que Einstein era um bêbado, que Einstein fumava um cachimbo, que no cachimbo de Einstein é um monte de droga, e não só fumo, né? Era fumo, mas era fumo com drogas, né? Ópio. Que Einstein não remava com o caiaque no lago, tinha duas pessoas, ele ia de carona, mas ele queria ir na frente. Einstein era um debilóide, era perigoso a concepção dele. Os testes eram fraudados, ele pagava para ter nota. Ele tinha aprendido com o pai dele a ser fraudulento, corrupto. E ele era procurado vivo ou morto porque tinha roubado esses projetos. Quando começaram a ver morrer um monte de gente, desgraçar a vida de um monte de gente, que os projetos dele não chegavam a lugar nenhum, aí falaram, tem alguma coisa errada? Ele não era prático. E a teoria dele era toda perversa. Aí se você for ver o cálculo dele, a história do energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, se você for multiplicar o que ele diz, 300 mil por 300 mil, dá o que? 9 bilhões. Então, a massa ela tem que ser multiplicada por 9 bilhões da velocidade da luz. Isso é energia? Ele não explicou como que a lenha vira energia, como pega fogo, como o sol é energia. Falar que é hélio, sol, isso não é uma assertiva. Falar de prismas, porque viu com plástico no olho, o plástico azul, verde, o relance. Se você for ver, tem muita teoria equivocada que gera equívoco porque elas na realidade estão erradas. Dizer do que é constituída a matéria estando à distância, estando dentro dela, olhando por um prisma de atmosfera. O que acontece é que as pessoas querem se exibir em ciências teóricas e prejudicar a prática. Einstein errou muito, não tem desvio padrão na obra dele. A história de que se estivesse o desvio padrão, como seria? Porque os relógios nucleares são muito mais rápidos do que a fórmula dele, já que se tem um limite de espaço e tempo na fórmula de Einstein, a luz a 1 segundo, mas se a luz estivesse em 1/100º de segundo, e se a luz estivesse em 1 milésimo de segundo, se você prestar atenção que ele fez, se for diminuindo o tempo, vai diminuindo o espaço, quer dizer, o deslocamento da luz. Então, se diminuir muito o espaço, a luz vai ficar congelada no tempo? Ela vai ficar num fator negativo? Esse que é o equívoco da fórmula. Quanto menor o tempo, menor o espaço percorrido pela luz. Mas se for muito minúsculo o tempo, essa luz vai estar em tempos negativos. Se ela está em tempo negativo, ela está parada. Então, quanto menor o tempo, mais parada a luz. Ele quis dar o quê? Um stop na luz? Ele quis dar uma parada na luz. A luz de Einstein ficou parada. Só que a luz que ele mediu não é a luz natural. A luz é gerada por motores, por lâmpadas. Laser se sabia, mas ele não mediu laser. Então, quanto menos tempo, menos espaço. Mais a luz vai estar parada, mais a luz vai estar congelada. Só que tem um detalhe, o relógio nuclear vai estar funcionando em tempos muito menores. Muita coisa vai estar funcionando, é a luz parada. Estranho ao que ele fez. Mais estranho é que as pessoas não tenham prestado atenção. Parece a história do homem indo à lua, é igual a fórmula de Einstein. Igualzinho. Quanto mais o deslocamento, menos combustível. Se você não tem X combustível para ir, como você vai ter se você não tem combustível? Mais um detalhe. Se você está fora da atmosfera, a temperatura é do próprio forno nuclear. 28 mil graus Celsius em qualquer material terrestre derrete. Então, como o homem saindo da Terra e indo para um lugar que não tem atmosfera, ficando diante do Sol, não derreteu. E não tendo combustível nem para a ida, como ele fez a volta sem combustível? Colocam menos tempo, menos espaço e querem ludibriar, enganar quem? Então essas coisas são ilusões. Muitas teorias são ilusões para que a pessoa não faça prática. É muito fácil falar que um homem embaixo de uma cesta de basquete acerta. Mas se não tiver prática, não vai acertar nunca. Nem na primeira, nem na segunda. Se for a distância, então, aí fica à espera de um milagre? Ou vai falar que a vida é bela?
Porque durante as guerras foi isso que esses povos fizeram. Criaram ilusões e enganaram as pessoas. Mentirosos. Geraram mentiras. Fizeram desgraças. O relógio nuclear, ele é muito mais rápido então que a luz de Einstein. Tem muita coisa muito mais rápida do que a luz de Einstein. O próprio processador. Microprocessadores funcionam em nanotempo. Se você for ver, a luz de Einstein vai estar parada. E o processador funcionando há quanto tempo? Se for apostar corrida entre a fórmula de Einstein e um monte de equipamento e tecnologia que foi feita sem a fórmula dele, se vê que essas coisas, quando a luz começar a correr, essas coisas já correram há tempos, já ganharam espaço, já chegaram onde queriam chegar e já estão fazendo tudo de novo. Então essas coisas que fizeram foram ilusões para limitar o pensamento humano, embotaram e fizeram muita gente ficar doente, porque essas fórmulas estavam erradas. É como essas quadras diminutas para a pessoa não correr, não ter liberdade de corrida, é porque em alguns lugares do mundo tem pouco espaço. Falando diretamente, o Japão tem muito invejoso, que vem para o Brasil alascar o Brasil, cometer crime e falar que eles sabem cometer crime sem a polícia achar, desafiam a polícia de lá, vão desafiar aqui. Invejam espaço e invejam a pessoa crescer, causa muita desgraça. Se você for ver, tem essa inveja em vários povos, não só no Japão, na Coreia, China, Alemanha, em todos os lugares. Povos e raças divididos entre heróis e vilões e vilãs. Acusar Hitler pela desgraça das guerras, e o cristianismo que quis acusar os judeus de anticristo, porque queriam obrigar os judeus a cultuar o Cristo, o filho da Leviatã. Se prestar atenção, o cristianismo é uma possessão demoníaca, só fazem pecado, crime e desgraça. Só fazem aquilo que é proibido por Deus Pai Yahvé, e ainda querem proibir de cultuar Deus Pai. Não querem permitir que se cultue o Deus de Abraão, Isaac e Jacob. Querem obrigar culto a um homem, nome de homem e parede de mulher, numa fábula para esconder a antiga serpente presa na espada de Deus Pai. Os raciocínios vão melhorando à medida que se tiram as ilusões e as mentiras que contam. O próprio Einstein errou muito. A fórmula dele não tem desvio padrão, não tem provas, e no final é fraude mesmo. Porque o princípio que ele usou para medir é o olho humano. Ele não tem nenhuma instrumentação que tenha feito aquela medição, nem fotografia. Assim se percebe quando a ciência trabalha em prol de fraude e impedem estudos de pessoas sérias. Como no Brasil, impedem estudos porque querem manter uma hierarquia piramidal de gerações que não querem fazer de fato o que é ciência. Ciência é prática e não teoria. Ciência é para levar a fazer o bem e não fazer o mal. Eu fui excluído de universidade, fui excluído de sistema, usaram meu diagnóstico que é para tratar, usaram para não me deixar trabalhar, não deixar ter comércio, não deixar estudar, excluir, ainda zombar e escarnecer. Não é porque a pessoa tem um diagnóstico que ela não tem inteligência. Se preferem o demente do Einstein do que o Deus Yahvé, o Senhor da Luz, é porque deveriam prestar atenção no que de fato seja a luz. Porque a luz não é isso que vocês querem impor. A luz também não é isso que vocês pensam. A luz é uma das obras e milagres do próprio Criador. Então Einstein errou sim. Os processadores são mais rápidos do que a teoria de Einstein. A própria transmissão elétrica, tudo que se possa pensar é mais rápido se você calcular em tempos e fragmentos menores. Até alguns veículos, como aviões, conseguem superar se você colocar em tempos menores. Vocês verão que os aviões decolam, saem, disparam, vão mais rápido, avançam tempo e espaço e a luz ainda nem partiu, se for a de Einstein. Prefiro a luz de Yahvé, Deus. Shalom.